Olá, jovens, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade falando de danos conforme o nosso combinado. Eu tenho para dizer a vocês o seguinte: tudo que ocorre com um pneu é regido pela física. Não existe outra situação que não física, matemática, estatísticas e probabilidades. Eu vou mostrar nesse quadro para vocês 3 condições que ocorrem no nosso dia a dia. A que seria a rodagem normal, vocês estão vendo lá em cima, atolado e frenagem com travamento de freio, uma coisa que ocorre também com bastante frequência. Vocês podem observar que eu tenho VR, velocidade de rotação, eu vou chamar de VD a velocidade de deslocamento e vou chamar de VC a velocidade de contato com o solo, a velocidade que o pneu tem que estar no solo. Teoricamente, VR se transformada em VD, VC deveria ser 0, é o que nós chamamos de normal. Isso teoricamente. Isso não ocorre, mas quanto mais próximo de 0, menor o desgaste do pneu, porque eu estou transformando VR em VD. Quando atolado, nós temos já uma outra situação. Nós temos que VR é igual a VC e VD é igual a 0. O atolado, o veículo não sai do local, mas as rodas estão girando, e VC, que deveria ser 0, é igual a VR. Por isso que o pneu queima, é aquela gritaria, para, que não vai sair, e não sai mesmo. E temos a outra situação da frenagem, onde VD é igual a VC. A velocidade de deslocamento é igual à velocidade de contato. E VR é igual a 0. O pneu está travadão. Quem vê Fórmula 1, né? Vê às vezes que o camarada dá aquela frenagem, sai aquele fumaceiro, a roda trava e forma aquilo que eles chamam de biscoito, ou que o pneu ficou quadrado. Por quê? Porque VD igual a VC. Tá? Isso eu estou mostrando para vocês de forma simples, né? As velocidades que atuam sobre o pneu. Agora eu vou mostrar um outro quadro que eu me vejo na necessidade de mostrá-lo, aonde nós vamos entender que um pneu do transporte de carga hoje possui em média um perímetro de 3 metros. Existe com mais, com menos, mas em média 3 metros. Então o ponto A, para retornar a tocar o solo, ele percorreu 3 metros. Numa viagem de 100 km, esse ponto A vai bater no solo 33 mil vezes. Se nós formos para 20 dias de trabalho, 2.000 quilômetros, nós estamos falando de 660 mil vezes que o ponto A toca o solo, aumentando a probabilidade de qualquer evento proporcional a essa imensa quantidade de vezes que o pneu bate no solo, que aquele ponto encontra o solo. Ok? Então, todo dano é consequência de algo. Todo dano tem uma origem. E essa origem seria o porquê. O dano, por que ocorre o dano. E esse porquê tem um responsável. Eu fiz um quadrinho aí meio a boca. Tá aí. Quem? O responsável. Por quê e o que? O dano. Eu falo isso, eu insisto nisso, porque eu conheci pessoas com formação, inclusive, um que não sabia quem era Pedro Álvares Cabral, e outro que não sabia o que era centímetro cúbico, cuidando da área de borracharia. Por isso eu faço esse tipo de colocação, essas coisas que podem parecer blá blá blá, mas que é obrigado a fazer. Eu vou mostrar agora para vocês um dano característico de impacto, onde nós chamamos de asa de pomba e eu chamo de compressão localizada. Ok?
Observem a ponta, por isso que se chama asa de pombo. Isso daí é a característica normal de impacto ou compressão localizada. Eu vou mostrar agora um veículo de apoio, um pneu de dianteira. Vamos ver agora na outra foto o dano mais de perto, característico de impacto numa estrutura sem reforma, de primeira vida ou vida zero, dependendo da empresa, como ela tem essa denominação, onde a gente vê todo o reboliço que fez, e alguns desgastes que nos chamam a atenção. Vamos ver agora numa outra foto, um outro ponto do pneu, onde nós encontramos um desgaste excessivo e um pouco de desgaste irregular por problema na geometria. Todo mundo deve ter tido já uma bota, um chinelo usado, bem usadinho, sabe? Aqueles bem usadinhos. Pisa na pedra, ai, ui, pisei na pedra. Em contrapartida, quando você está com o chinelo novo, ou o sapato, ou a bota nova, você pisa na mesma pedra e quase nem sente. Com o pneu é a mesma coisa. Observem que ele quase não tem mais borracha residual, além do desgaste irregular que eu falei. O que faz com que a probabilidade de um dano seja muito maior. Por quê? Porque a estrutura não está protegida. E pelas quantidades de volta que dá um pneu, vocês imaginam quantas vezes esse ponto toca o solo. Ok? Aí vem o operador e fala: mas o pessoal da indústria do fabricante disse que a pressão é elevada, que o senhor preconiza sempre a maior pressão, aumenta drasticamente esse tipo de dano. Eu sim. Quanto maior a pressão, maior a probabilidade disso e penetração, inclusive. Só que, quando eu falo critérios técnicos, eu também estou falando do momento de retirada. O que é triste nessa história é que o camarada que sobe todo dia no caminhão, pela manhã, por isso que eu estou mostrando esse aí de dianteira, até dá bom dia pro pneu: olá, como vai? Tudo bem? Como é que passou a noite? Certo? Não faz nada. Então eu já sei, não tem checklist, não tem manutenção periódica ou preventiva, não tem acompanhamento, e é o famoso vamos que vamos, aumentando a probabilidade do dano de forma proporcional à quantidade de voltas que o pneu dá. E é bem provável que esse mesmo cara, que não olha nada, certo? Que não se preocupa com nada, tá? Venha e diga para você assim: e quase me matou esse pneu. Eu vi, se eu não fosse bom, ele tinha me jogado fora da estrada. Ah, é? Vem cá que eu vou te dar uma porrada na cabeça, proporcional à tua ignorância. Você vê o pneu todo dia, certo? Vê o estado, vê o desgaste e não toma providência nenhuma. Vem cá que eu te arrebento, seu ignorante. Ok? Tá dito e mostrado. Probabilidade desse dano aumentar elevada ao extremo. Responsabilidade de quem? De todo mundo envolvido. Momento de retirada é a causa. O impacto é o dano. E a responsabilidade de todo mundo que está envolvido. Aí não tem desculpa não. É todo mundo. De A a Z. Ok? Não falo mais nada sobre isso. Vamos para o segundo dano. Esse eu chamo de a grande sacanagem. Vocês que nasceram em 1980 estão completando agora 40 anos. Começaram sua
Vida profissional, por volta de 2000, um pouco antes. Em 1980, no ano que vocês nasceram, tem uns até que estão meio judiadinho, gordinho, barriguinha, muita cerveja, churrasquinho, muita gordurinha. Em 1980 veio para o Brasil a Volvo, a Michelin e a Bandag. A Bandag trouxe o que todo mundo hoje sabe e conhece como reforma pré-moldada. Isso não existia antes. Foi a Bandag que trouxe para o Brasil em 1980. A Michelin veio com só estrutura radial. Ela não fazia pneu convencional, fazendo com que as outras empresas que existiam no mercado, Goodyear, Firestone e Pirelli, que dominavam o mercado, eram só as três de nome, também voltassem a insistir na radialização. A Pirelli, com seu radial de nylon, SN66, SN86, e esse SN66 depois virou SM90, de estrutura diagonal, de estrutura têxtil. Ok? Aí Goodyear e Michelin, com o pneu sem câmara agora nos anos 90, radiais, sem câmara, nós temos o início do sem câmara. A Michelin traz para nós o Pilote, na medida 22,5, e a Goodyear também acompanha, eu não lembro, acho que é o G291, o G18, sei lá, eu nem lembro direitinho. Né? Porque a Pilote, a Michelin com o Pilote é que estava jogando pesado. Inclusive, trouxe pneu para que eu testasse, e eu falei, opa, que legal, vamos comprar roda de alumínio. Ele falou, não, a roda de alumínio não, põe na de ferro, é mais barato, não precisa perder tempo com isso. Ah, tá legal, maravilha. Vamos testar então o pneu 22,5. Nessa mesma época eu encontro o Manuel da Biselli, é onde vou fazer citação a ele. Biselli era uma empresa que construía equipamentos rodoviários. O Manuel da Biselli, que já faleceu, inclusive, vira para mim e fala, Eduardo, nós vamos ter problema com esse pneu. Eu falei, mas por que, Manuel? Ele falou, olha só o desenho desse aro. Ele está muito próximo do tambor de freio. Substituindo o 1100 por 22, que tinha 1 polegada de distância. Nos Estados Unidos, ele vira para mim e fala, lá eles usam o 24,5. Nós vamos ter problema. Eu falei, mas Manuel, vamos ter problema com o quê? Ele falou, com o calor. Vai transmitir todo o calor de frenagem para o talão do pneu. Observem aí. Olha aí, ó. Bactelização do talão. Ah, entendi. Quem não sabe o que é baquelite? Baquelite era o que se usava antigamente em botão de fogão, cabo de panela, cabo de ferro de passar roupa, botão de iluminação, certo? A borracha elevada a temperaturas extremas e pressão ficava dura, e tudo que é plástico hoje, na minha época, era baquelite. Entendi. Aí eu lembrei do cara da Michelin. Não, alumínio não, senhor. Por quê? Porque o alumínio tem um poder de transmissão do calor 10.000 vezes maior do que o aço. Quer dizer, ele já sabia do que nós iríamos encontrar utilizando o 22,5 e não o 24,5. E olha que coisa interessante, a Volvo, com o seu Volvo mexicano, que inclusive veio para o Brasil alguns, já vinha equipado com 24,5. Quem comprou esse caminhão aqui tinha problema em achar o pneu 24,5.
Da mesma forma que quem usava o 1120, certo? Que foi substituído pelo 22,5, né? Observa aí, né? Também não encontrava. Esse Scania que vocês estão vendo aí, certo? Não é o 111, 110, é o 101. Olha lá o quadro de dados técnicos. Né? Então, pneu 1120. Nós pagamos o preço dessa medida que não é a substituta do que nós usávamos, 1100 por 22. O 1100 por 22 deveria ser substituído pelo 24,5. É por isso que eu brinco e digo que é a grande sacanagem. E ninguém fala nada, não oferece. Pouquíssimas empresas hoje, eu cheguei a ver em ônibus. E existia uma empresa que eu trabalhei com eles que importava o 24,5 nos anos 2000. Certo? E ninguém fala nada. Por quê? Porque quando o prejuízo é seu, a origem do dano é sua, eles lavam as mãos. Fabricante de pneu quer vender pneu, certo? Quanto mais pneu você perder pela sua responsabilidade, é que nem Pilatos. I wash my hands. Você que se lixe. Ok? Dito isso, lembrando de Manuel, que Deus o tenha, eu vou fazer uma homenagem a Dirceu Rossini. Dirceu Rossini trabalhou mais de 40 anos como operador no setor de cana. E nos seus 40 anos, seu Dirceu nunca perdeu uma estrutura. Aí eu deixo o meu abraço, quem o conhece, por favor, transmita esse abraço para ele. E, como eu disse no começo, 33 mil beijos. Tchau, seu Dirceu. O senhor faz com que eu possa dizer, a melhor marca é o bem usado. Tchau.